Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este programa 20 Minutos com Jesus, que é publicado todos os domingos às 22 horas e realizado pelos Conselhos Regionais Espíritas do Sul de Minas, CRESU, que representa Conselhos Regionais Espíritas do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Hoje, o programa ficou ao encargo do 4º Conselho Regional Espírita, que atende parte do sul de Minas e todo o sudoeste mineiro. O tema de hoje é Trabalho com Jesus. Antes de iniciarmos o tema, façamos uma prece inicial. Então vamos rogar a Jesus, nosso mestre amigo, a quem nós agradecemos pela oportunidade que mais uma vez está nos concedendo, o amparo para que este nosso encontro possa ser uma reflexão importante em relação às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, frente aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. E assim vamos, pessoal, já compartilhando aqui a tela, para a gente começar o nosso trabalho. Como Jesus disse, e Mateus anotou, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A gente começa esse tema contando uma breve história que está lá no prefácio do livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico, do nosso querido irmão Humberto de Campos, em que ele conta que um lavrador, saindo do seu trabalho de volta para casa, durante o seu caminho, quando carregava o resultado do seu trabalho, que era ali um saco de trigo, ele avistou ao longe uma carruagem, mas não qualquer carruagem, uma carruagem iluminada. E ele ficou observando essa carruagem se aproximando, parou e a carruagem parou ao seu lado. Dela desceu um senhor, que ele chamou Senhor da Vida, todo iluminado, estendeu a mão para o lavrador, pedindo um apoio, uma ajuda, uma esmola. E o lavrador ficou todo hesitoso, não sabia bem o que estava acontecendo, mas resolveu ajudá-lo. Pegou ali um grão de trigo e depositou na mão daquele senhor. O senhor sorriu, fechou a mão, entrou na carruagem e foi embora. Ainda parado ali, meio surpreso, sem entender bem o que estava acontecendo, o lavrador logo observou que aquele saco de trigo começou a ficar reluzente, todo iluminado. Quando ele abriu, ele viu que aquele grão de trigo que ele havia doado se transformou numa pepita de ouro. Então ele pensou, mas que tolo eu fui! Devia ter entregue todo o saco de trigo para esse senhor. Qual será a reflexão que a gente pode fazer em relação a esse ocorrido com esse lavrador? Por que será que ele não doou mais trigo? Por que ele doou apenas um trigo? O que fez com que ele hesitasse em apoiar aquele senhor? Será que os motivos que o impediram de ajudar mais podem coincidir com os motivos que nos impedem de ser mais caridosos, mais benevolentes com o próximo? Vamos fazer essa reflexão? Então vamos lá. Por que o lavrador hesitou em doar mais trigo? Primeira possibilidade, falta de confiança em si. Ele via-se humilde e pobre, pensando que a sua contribuição não faria diferença. Será que a gente, às vezes, se pega cultivando esse mesmo tipo de pensamento, essa mesma ideia? Será que a gente pensa que não é capaz de ajudar o próximo? Ou que, quantas pessoas já disseram isso? Eu não consigo ajudar nem a mim ou nem a minha família, quanto mais ajudar aquele que precisa. Será que quando Jesus pede ajuda ou espera o nosso trabalho, é para ele? Obviamente que é para a seara dele, mas para ajudar aquele que realmente precisa, o nosso irmão mais favorecido, menos favorecido ou mais desfavorecido. E que tipo de ajuda será que nós podemos doar ou dar? Neste exemplo, foi a ajuda material, o alimento para aquele que tem fome. Isso é fundamental. Quantas são as pessoas que não têm condição de se alimentar, de ser autossustentável, né? Às vezes é o medicamento, às vezes falta o abrigo, às vezes falta a roupa, o vestuário. Então, podendo, nós devemos contribuir. Mas
Quais outras possibilidades que nós temos, que nós podemos usar dos nossos recursos para contribuir com alguém? A caridade material, portanto, ela é importante, mas existe também a caridade espiritual. Um sorriso, um abraço, um conselho, ouvidos para aquele que precisa conversar. E ainda uma terceira possibilidade de praticar o bem, que é a caridade moral. Tolerar as diferenças, perdoar os prejuízos, as ofensas. Portanto, nós temos totais condições de ajudar alguém que esteja precisando. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que tem o título Missão do Homem Inteligente na Terra. Quantas são as pessoas que, quando veem essa passagem, dizem: ah, isso não é para mim, eu não sou tão inteligente quanto gostaria. Mas, na realidade, naquela passagem, a gente compreende que não é a genialidade a que a espiritualidade menciona, e sim a capacidade de compreender um assunto, interpretá-lo e compartilhá-lo. Ou seja, todos nós que temos essa simples capacidade podemos contribuir com aquele que esteja precisando. Nós estamos vivendo um momento em que, como nunca, precisamos arregaçar as mangas e ajudar as pessoas que estão passando por fases difíceis na vida, que estão entrando ou já entraram numa depressão ou estejam enfrentando situações que sozinhas não conseguem sair delas ou compreendê-las, sentindo todo o peso do fardo. Bom, qual outra possibilidade poderia ter evitado que aquele lavrador pudesse contribuir mais com aquele senhor? Apego aos bens materiais. Ele tinha medo da escassez, refletindo a insegurança humana em abrir mão do que possui. Será que esse é um problema que também nos aflige? Ou que nos impede de ajudar mais? Ah, como eu posso ajudar financeiramente ou materialmente se eu também estou precisando? O fato é que nós já havíamos aprendido com Jesus sobre o óbolo da viúva, que valeu muito mais aquela doação de tudo que ela tinha do que aquela grande soma que quem tinha muito ofereceu. Nós precisamos nos empenhar melhor em relação a sermos menos egoístas e menos apegados às nossas coisas materiais. Existem pessoas que dizem que estão doando alguma coisa, mas na verdade elas precisam desocupar o ambiente, né? A gente desocupa a nossa gaveta com aquilo que não serve mais, não presta mais, né? A gente desocupa nossa casa com móveis velhos e procura alguém que possa fazer a gentileza de retirar para nós. Será que isso é doação ou é desocupação? A gente precisa refletir se nós não estamos muito apegados às coisas da terra. Porque é imperioso esse desapego, essa espiritualização para a nossa felicidade desde a desencarnação. Qual uma outra possibilidade que pode ter impedido, portanto, aquele lavrador de ajudar mais? Dúvida sobre a necessidade do Senhor. Ele estranhou que o próprio Senhor da vida estivesse pedindo auxílio? Será que foi isso? Será que alguém de nós já parou para pensar nisso? Mas Deus, na sua grandiosidade, ele pode o que desejar. Jesus, na sua perfeição, ele poderia ajudar quem ele bem desejasse. Mas o que sobraria para a gente poder aprender com a caridade? Quando a gente pratica o bem, a gente pensa equivocadamente que nós estamos ajudando alguém, mas na realidade nós estamos sendo ajudados. Quanto mais nos envolvemos nos projetos sociais, quanto mais nos dedicamos ao bem, melhor nós nos sentimos. Nós conquistamos a chamada estabilidade da vida em todas as áreas. Então, sim, o Senhor precisa de nós para que nós consigamos ajudar o próximo que precisa de algum tipo de apoio, de auxílio, e nos ajudarmos aprendendo a servir. Afinal de contas, a maior de todas as leis é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E, por fim, uma quarta possibilidade que pode ter impedido aquele lavrador de ajudar é a falta de percepção espiritual.
Ele não sabia que a sua doação voltaria multiplicada? Será que é isso? Ou seja, se alguém tivesse anunciado para aquele lavrador que dali a alguns minutos ele encontraria uma carruagem, que dela desceria um senhor que lhe pediria ajuda, e cada grão de trigo que ele doasse seria convertido em pepita de ouro. Como teria sido então a ação, a atitude daquele lavrador? Certamente ele teria doado todos os grãos de trigo, pensando na recompensa. Aí ficaria fácil, né? Ele soube e doou porque ele tinha essa informação. Então, se ele não tinha informação, ele hesitou e doou apenas um grão. Mas e em relação à nossa própria vida? Se nós soubéssemos que cada boa ação seria revertida em benefícios multiplicados para nós, será que nós faríamos alguma coisa a mais do que nós temos feito? E essa informação já foi antecipada para nós. Jesus já havia deixado esse legado para nós, e às vezes a gente subestima a força de todas essas palavras, de todas essas orientações. Será que é assim mesmo? Será que essa minha felicidade, não só agora quanto depois, depende da prática da caridade, da prática do bem? No Evangelho a gente encontra um trecho que diz assim, que a caridade não é um dos meios para a salvação, mas é o único meio. Porque a pessoa que é caridosa, ao mesmo tempo, ela contempla todas as demais virtudes ensinadas por Jesus. Então nós temos o privilégio de ter recebido a informação antes e que isso seja um estímulo para que a gente consiga colocar em prática a lei de amor e de caridade. Bom, portanto, refletindo, né, sobre essa história, Jesus conta com nossa ajuda todos os dias. Não é o dia que der certo, quando a gente se aposentar, quando a gente tiver tempo para ajudar o próximo. É agora, é todo dia, é dentro de casa, tolerando as pessoas, é na rua, é no trabalho. Todos os dias a gente tem a oportunidade de trabalhar com Jesus. Não é intrigante doarmos só um pouco do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa atenção, mesmo sabendo que cada doação se transformará em felicidade? Nós recebemos essa informação e não fazemos nada com ela. Uma próxima reflexão poderá vir o nosso arrependimento. Por que não me dediquei mais? Será que em algum momento da vida, seja encarnada ou desencarnada, nós pensaremos nisso? Por que que eu não coloquei em prática tudo aquilo que me foi orientado? E por que esperar esse arrependimento se depende somente de nós, exclusivamente da nossa atitude, do acerto das nossas rotinas, para que a gente consiga fazer ainda que um pouco mais? 10 minutos por dia, meia hora por semana. Quando a gente sai da inércia, metade do caminho já foi alcançado. Como trabalhar com Jesus? Nas pequenas ações diárias, portanto, no lar, com amor e tolerância, na convivência, com os filhos, com o cônjuge, com a família de um modo geral. No trabalho, mantendo a calma, a ética, o respeito. Quantas pessoas acabam dando continuidade numa fofoca, né? Ah, você ficou sabendo lá do fulano? Aí a gente, isso não é nada, você que não ficou sabendo do ciclano, né? Enfim, como que a gente tem se comportado de forma cristã no trabalho e no lar? E nas instituições, inclusive espíritas, né? Com estudo, colaboração, assistência social. E na sociedade, de um modo geral, sendo luz que acolhe e consola onde estiver. Quantas são as oportunidades que às vezes a gente deixa passar por não estar atento às pessoas, às condições, às oportunidades que Jesus nos coloca para contribuir com o estado daquelas pessoas que talvez estejam enfrentando um problema. Nós temos o privilégio de ter conhecido a doutrina espírita, por merecimento, por busca, mas nem todos tiveram esse mesmo privilégio, e por isso nós temos que ser esse farol de luz
na vida daqueles que estejam precisando de esclarecimento. Para que a gente deixe o nosso legado aqui na Terra, nós precisamos compreender que pequenos gestos geram grandes transformações. Que o seu grão de trigo de hoje pode iluminar o caminho de alguém. Que a transformação do mundo começa dentro de nós mesmos. Que essas reflexões possam fazer sentido na mente e no coração de cada um de nós. Que aquele que ainda não se matriculou no trabalho com Jesus, que tenha essa iniciativa, que com a mesma vontade, a mesma garra, que procurou um trabalho remunerado para sua realização e carreira profissional, possa estimulá-lo a buscar também o trabalho voluntário. Na sua cidade, com certeza, existem várias instituições que esperam contar com o apoio das pessoas de bem, das pessoas dispostas a contribuir com o próximo. Certamente, na sua instituição, no centro espírita que você frequenta, tem algum trabalho social em que você pode dedicar alguns minutos, algumas horas da sua semana, né? Faça isso, busque essas oportunidades. Dessa maneira, você vai encontrar a sua realização espiritual. Dessa maneira, você vai compreender o quanto Jesus estava certo ao nos sugerir o trabalho no bem, ao nos sugerir que a caridade, portanto, é o único caminho para a nossa verdadeira felicidade. Vamos dar o melhor de nós nessa grande seara de Jesus. Jesus está nos chamando. Vamos atender este chamado. O melhor momento é agora. Essa é a semente que nós gostaríamos de deixar plantada nesta noite. Convidamos você para que se inscreva aqui neste canal, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que a gente alcance cada vez mais aqueles corações necessitados de uma orientação, de um apoio. Todos os domingos, portanto, esperamos você aqui às 22 horas. E para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos fechar os olhos para que, mentalizando Jesus, nós possamos agradecer pela oportunidade que Ele nos deu nesta noite de realizar este tema tão importante para o nosso progresso moral e espiritual. Rogamos o amparo e a proteção, não só para nós, mas para os nossos familiares, para o nosso lar, para os nossos amigos, inimigos e todas as pessoas que estejam precisando desse apoio divino. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Até a próxima oportunidade.